Graça e paz, hoje é o nosso 18º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias. E o tema hoje é arrependimento, até porque o arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade. É muito mais do que apenas reconhecer os erros, é uma mudança na mente e no coração que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer os seus mandamentos. A palavra de Atos 3,19 nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. E eu te pergunto, você deseja esse tempo de refrigério? Como está a sua vida? Atribulada, angustiada? O que tem acontecido? Você quer esse tempo de refrigério? Então, hoje é tempo de arrependimento. É necessário arrependimento para que venha sobre nós esse refrigério. Por isso é um dia de você meditar e orar o que você tem feito na presença de Deus. Quais são os teus erros, transgressões? O que você tem errado? Talvez você tenha pensado algo ruim de alguém ou tenha até agido desta forma. E talvez até mesmo com você. Quais são os teus erros e transgressões? Reconhece. Hoje é um dia de reconhecimento, porque é um dia de arrependimento. Para nós nos arrependermos, é necessário que nós venhamos a nos reconhecer. E se eu reconheço, eu tenho como mudar, como me arrepender e ser transformado. A palavra de Isaías 1,18 diz assim: vinde então, arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Veja que não importa qual é o teu pecado, se ele seja tão vermelho como a carmesim ou como a escarlate, o Senhor tem poder para transformar através do arrependimento. Ele tem capacidade de mudar, fazer nova todas as coisas e te fazer vencer contra aquilo que tem te afastado dele e te feito pecar. Por isso é tempo de arrependimento. E a palavra de Isaías 43:25 diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja que quão grande amor, se nós realmente nos voltarmos a Ele, com amor, nos arrependendo, reconhecendo nossos erros, buscando esse perdão, Ele tem poder para apagar as nossas transgressões e não mais lembrar dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado tem grande influência sobre nós e para nos livrarmos dele temos que nos voltar a Deus, orar com fé e agir como Ele pede que façamos. Satanás pode até tentar te convencer de que você não é digno de orar, de que Deus está desgostoso com você, que Ele não vai ouvir a tua oração. Isso é mentira. Deus está sempre pronto a nos ajudar. E se procurarmos com arrependimento no nosso coração, Ele tem poder para nos curar e mais ainda, Ele nos ajuda a triunfar sobre o pecado. Por isso é tempo de arrependimento. Nós devemos triunfar sobre o pecado, devemos ser curados, transformados e por isso hoje é um dia de buscar isso na presença de Deus. A palavra de 2 Coríntios 7:10 nos diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então veja, que tristeza pelo pecado, que é isso? Para sermos perdoados, devemos primeiramente nos reconhecer em nosso íntimo que pecamos. E se estivermos nos esforçando para viver o Evangelho e reconhecemos que pecamos, isso nos levará a essa tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Porque veja, a tristeza do mundo opera a morte. Quantas pessoas têm tirado a própria vida? Quantas pessoas perderam já a esperança? Talvez um dia você tenha pensado em tirar a própria vida. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia em que o Senhor quer operar esse tempo de refrigério sobre a tua vida. E por isso hoje, o que Ele nos pede é que venhamos a nos arrepender, nos reconhecer e sermos transformados, curados. Porque a tristeza, segundo Deus, não vem por causa das consequências naturais do pecado ou por causa do medo da punição. Em vez disso, ela vem do conhecimento que desagradamos a Deus e a Jesus. E quando sentimos essa tristeza, segundo Deus, temos o desejo sincero de mudar e vontade de submeter-nos a Deus
e de todos os requisitos para buscar esse perdão. Então hoje é um tempo de nós meditarmos de tudo aquilo que nós temos pecado contra Deus. Realmente nos entristecer para que essa tristeza, segundo Deus, venha operar para nós a salvação. Salvação daquilo que nós estamos vivendo e que nós estamos realmente fazendo o que desagrada a Deus. Porque o mundo gera morte, mas o Senhor, salvação e vida eterna. E Ele veio para ser realmente expiação para os nossos pecados. Por isso Jesus morreu. Ele veio se colocar no lugar onde nós deveríamos estar. Mas Ele, por amor, fez isso. E Ele nos deu um livre acesso ao trono da graça, para buscarmos verdadeiramente com todo o nosso coração esse arrependimento. Realmente, Ele quer trazer sobre nós esse tempo de refrigério. E mesmo que o nosso pecado seja como a escarlata, vermelhos como o carmesim, Ele tem como transformar, e serão tão brancos como a neve, branco como a lã. Por isso é necessário que a gente busque hoje com todo o nosso coração. Medita hoje. Busque esse arrependimento e, mais do que isso, se achegue a Ele, buscando o perdão dos teus pecados. Porque Ele tem poder para nos curar e nos livrar e triunfar sobre o pecado. E Ele tem essa promessa, que se nos arrependemos por amor dEle, Ele não vai mais nos lembrar dos nossos pecados. Mesmo que muitas vezes Satanás queira te lançar em rosto, Ele é fiel para nos perdoar e fazer nova todas as coisas. E hoje o Senhor quer encontrar em nós um coração arrependido. Por isso, eu desejo a cada um de nós hoje um dia de arrependimento, de reconhecimento e de humilhação. Um dia de reconhecer as nossas fraquezas e erros. Buscar na presença dEle esse arrependimento. E realmente buscar dEle o perdão e a mudança e a transformação. Porque arrependimento, ele é transformação, mudança. É conversão de vida. Por isso, que Deus nos ilumine e nos abençoe para que o verdadeiro arrependimento esteja nos nossos corações, que Ele nos dê esse coração arrependido. Mas mais do que isso, que esse arrependimento gere essa tristeza para a salvação e sejamos salvos dos nossos comportamentos inadequados e errados e passemos a obedecer e a fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Um grande abraço a todos e que o nosso coração verdadeiramente hoje encontre não só o arrependimento, mas o perdão de Deus e a mudança. Um abraço a todos.